E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de uma partida do Pragnananda no Grand Suisse. Prag não vem fazendo assim um super torneio, no momento ele está com plus 2, que significa 5,5 em 9 no Grand Suisse. Ele está tá a um ponto ali do bloco da liderança, galera com 6,5. Tem Caruana, Nakamura, Spenko e outros. Tem a galera com 6 também. Mas a partida de hoje me chamou muita atenção, principalmente por um golpe fantástico assim do jovem grande mestre indiano. A gente vai dar uma olhadinha, mas antes da gente começar, você deixa o like e se inscreva no canal. Bom, foi um peão dama, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3. Aqui jogou D5 o Jumabayev, forte jogador do Cazaquistão. Cavalo C3, C6. Aqui nós transpomos de um gambito da dama para a defesa semi-eslava. Pragnananda jogou o lance mais agressivo, bispo G5. Em contraste aqui com lances mais calmos, como E3, C por D5. G3 também é um sacrifício de peão agressivo. São os lances principais, mas bispo G5 convida, por exemplo, para a aguda variante Botvinnik, que é D por C4, E4, B5, E5, H6, bispo H4, G5, toma, peão toma, bispo toma, cavalo BD7. Vai recuperar a peça aqui, né? A agressiva linha é muito estudada, variante Botvinnik. Uma outra possibilidade também muito aguda é H6. Bispo toma F6 é possível, mas tem um sacrifício de peão que é a chamada variante anti-Moscou. Bispo H4, G5, bispo G3, D por C4, E4, B5. Essa posição aqui. O H6, bispo H4 e agora é D por C4. Essa é a ordem mais precisa, na verdade. E4, G5, bispo G3. Uma posição bastante aguda após B5 segurando o peão. Porém, o Jumabayev jogou cavalo BD7. É um lance mais... busca um jogo mais tranquilo. C por D5. Prag transpôs aqui para uma variante do gambito da dama recusado. Uma Carlsbad, variante das trocas. E3, uma grande possibilidade aqui é dama A5, famosa variante Cambridge Springs aí do gambito da dama também. Porém, C por D5, E por D5, E3, bispo E7, bispo D3, H6 foi o lance do Jumabayev e aqui o Prag voltou o bispo para F4. Também é possível bispo H4, porém uma alternativa interessante aqui é cavalo E4 para as pretas, levando a simplificações, digamos assim, que tornam a posição das pretas bastante sólida. Depois bispo toma, dama toma, fica defendendo em E4. Cavalo toma E4 é um erro aqui, né? Depois de D toma E4 ganha uma peça. Tá caindo o bispo. Se bispo toma E7, dama toma. Tá defendendo o peão que tá dando um garfo. Portanto, bispo F4 foi o lance do Pragnananda. Cavalo H5, um lance bastante lógico para pegar o bispo de casas pretas. E agora bispo E5 também um lance lógico para tentar pelo menos ganhar tempos nesse cavalo em H5. Cavalo toma. F6 é uma jogada muito ruim, então um cheque em G6 que ganha, né? Bom a gente pontuar isso. Cavalo toma E5. Cavalo toma E5. Atacou o cavalo. Cavalo voltou para F6 e F4. Formação Pillsbury aqui fez o Pragnananda com esses peões. Lembra a Stonewall, né? Mas aqui no gambito da dama é nomeado com
digamos assim, uma lembrança ao grande jogador do final do século XIX, o Pillsbury, né, que gostava dessa formação aí no Gambito da Dama. Cavalo D7 foi o lance do Jumabaev. Talvez um lance como Bispo E6 fosse mais interessante. Roque, com um jogo complexo, um pouquinho melhor para as brancas, eu diria. Esse cavalo é uma peça chata aqui. Para em cavalo D7, tomar em E5 vai dar um bom jogo para as pretas na coluna F. Se você não tomar, agora você está travando o bispo de C8. Roque, cavalo toma E5, F toma E5. Bispo G5 foi o lance aqui do Jumabaev. Rei H1 jogou o Prague. Não dá para tomar o peão. Quem quiser tentar achar o porquê que não dá para tomar, dá uma pausa no vídeo. O negócio é dama F3 com ameaça em E3 e mate lá em F7, ganha uma peça. Então o Jumabaev jogou bispo E6 e o Prague jogou dama D2. Ele preferiu colocar dama em D2 e preparar, por exemplo, um plano de dobrar na coluna F e manter a pressão. Mas o bispo em E6 segura bem o barraco, ele está solidamente colocado aqui, não dá para tirar com peões, né? E o bispo defende o ponto F7. Dama E7 foi o lance do Jumabaev, cavalo E2. Esse cavalo pode vir para F4 para incomodar o bispo de E6. Roque. Pragnananda jogou bispo C2. Pode ter uma ideia de dama D3. E aqui o Jumabaev não quis ficar passivo e acabou jogando C5. Buscando contrajogo aqui na aula da dama no centro. O Praga então jogou cavalo F4. C por D4. Tomou de peão. Torre de A C8. E ele seguiu com o plano de dobrar na coluna F que a gente já mencionou. Torre F2. Torre C6. Jumabaev quer dobrar na coluna C. Torre AF1. Torre de F C8. Dama D3, ameaçando o mate em 2. A torre também defende o bispo. Defendeu aqui com G6, né? O nosso amigo... Dama D3, G6. Meio forçado, né? E aqui o Prague jogou muito bem. Cavalo toma E6. Eliminando aquele bispo que está segurando a posição das pretas na ala do rei. Dama toma E6. E bispo D1. Reparem que as pretas não estão preocupadas com torre toma F7. Que dá para tomar o bispo em C2. Não dama por C2, tentando pegar duas torres pela dama, mas sim torre por C2, ganha uma peça sem compensação. Portanto, aqui veio, após bispo D1, dama por E6, bispo D1 foi o lance do Prague, tirando o bispo aqui do ataque da torre, agora podendo jogar a torre toma F7. E veio aqui torre de 8 C7, defendendo ali o peão. O computador preferia uma solução mais radical aqui, F5, um lance difícil de fazer, porque se toma F6 joga dama F7, bloqueando aqui o peão e depois vai tomar em F6. É um lance difícil de fazer, mas diz que a posição das pretas está bem sólida. Torre de 8 F7 deixa passar essa chance, mas também lance difícil de criticar. Veio dama G3. Outra opção seria jogar um lance como G3 para H4, dar um respiro para o rei. Porém, dama G3. Tentou um torre C1 aqui o Jumabaev. Ele poderia jogar outros lances como, digamos assim, dama E7. Agora, se tomar, ele pode tomar de dama e de torre, uma posição sólida.
Mas ele preferiu torre C1. E aqui o Prag veio com H4. Ataca o bispo, dá um respiro para o rei. Bispo D8. Rei H2. Tira aqui da última fila para evitar problemas. Veio o rei G7 por parte do Jumabayev. Ele poderia jogar um lance como H5 para parar o H5 aqui das brancas. O rei G7 me parece natural. Agora torre F4. Prag não quis jogar o H5, que era uma opção para enfraquecer as casas brancas. Esse G5 dá para jogar bispo G4, bispo B3. A posição das brancas é melhor. A6, dama E3. E aqui H5 foi um erro nesse momento. O lance aqui era dama C6, agora defendendo essa torre. Agora H5. Agora vem uma sequência sensacional do Praggnanandhaa. Atenção. Bispo G4. Coloca na cara do peão aqui, né, com um ataque duplo na dama e na torre. Talvez o Jumabayev contasse com dama C6. Mas agora quem quiser pausar e tentar achar o lance estupendo, espetacular, brilhante do Praggnanandhaa, pode tentar. Bispo D7. Esse lance é uma interferência fantástica aqui. Interferência, desvio. Interferência porque interfere na defesa aqui. E desvio porque está desviando a defesa da torre de C1. No caso de qualquer captura de torre ou de dama, as brancas ganham a qualidade aqui. Não restou mais nada do que tentar sacrificar a dama aqui do Jumabayev. Então, se torre toma C1 e as brancas vencem. Tirar a dama, dama C4, torre toma F7 e um rápido mate. Ou torre F8, torre F7 em seguida. Então, esse lance é brilhante. Sacrificou a dama que o Jumabayev, falta de coisa melhor. Tomou, torre toma. Dama toma F4, B toma C6, rei H3. Aqui a conversão da dama é dama para torre bispo, não é tão fácil assim, a vantagem é grande, mas tem posições de dama contra torre bispo que não dá para ganhar, tem fortalezas, etc, mas não é o caso aqui. Agora exige um pouquinho de técnica. Jogou B3 defendendo o peão Prag, bispo E7 e G4 para criar digamos assim, fraquezas na ala do rei, expor o rei das pretas, peão toma, dama toma. Agora a ideia é H5, torre B4, H5, tentou aqui um C5, explorando essa cravada o Jumabayev, porém H por G6, torre toma D4, se F toma G6, dama D7 é decisivo. Ataca tudo aqui, né, com a dama. Esse peão agora é passado. Torre toma D4. Dama D7 do mesmo jeito. Deu um chequinho de esperneio aqui o Jumabayev. Rei G3. Torre H6. Agora tomou o bispo. Torre toma G6. Rei F4. C4. Dama C5. B3. Por B3. Torre E6. Dama por D5. Tentou aqui uma fortaleza o Jumabayev, mas não tem fortaleza. Aqui rei E4, torre H1, dama C5, torre H6, rei D5, torre E6, rei C4, rei G6, dama C7. E aqui abandonou o Praggnanandhaa, né? Perdão, o Jumabayev, o Praggnanandhaa venceu. Se ele tivesse jogado aqui rei G7, por exemplo, rei D5, torre G6, B4, por exemplo, torre E6, né, continuando, passando. Aqui uma ideia legal é dama D6, se tomar vai coroar o peão, torre toma, peão toma, rei F8, rei C6, rei E8, rei C7 vence. E se não, está ameaçando dama por E6.
Esse torre G6 dá para passar com o rei aqui para vir tomar o peão de A6. Bela vitória do Praggnanandhaa. A precisão dessa partida aí foi de 94,3 para o Pragg, 88,4 para o Jumabaev. Pragg aí na luta pelas primeiras posições. A gente vai ficar de olho aí na reta final do Grande Suíço. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito e até a próxima.